Bom, pessoal, aqui é o Gleitz novamente. Essa é a nossa quarta aula. Vamos criar alguns campos novos, certo? Para aprendermos, aperfeiçoar mais esse conhecimento e vamos programar. Vamos ver primeiro como é que ficou o projeto. Observe que ainda temos o campo ID e o campo nome. Vamos ver como está funcionando. Observe que está funcionando perfeitamente. Vou fazer mais um teste. Observa que está sendo auto-incrementado e está cadastrando um abaixo do outro, certo? Vamos fechar aqui, vamos pressionar Alt F11 e vamos programar, certo? Vamos para o nosso formulário, dou um duplo clique no FRM principal, já me carregou aqui o formulário, no caso. Agora eu vou, para ser mais rápido, vou copiar esses dois objetos, certo? Dá o Ctrl C neles, Ctrl V. Vou renomear o ID para data. Clico com o botão direito sobre ele. Já tenho acesso às suas propriedades. No caso aqui é a minha label 3. Vou alterar seu caption para data. Dois pontos. Vou clicar fora dela. Vou fechar aqui o objeto. Vou arrastar um pouquinho, aumentar aqui o campo. Vou clicar com o botão direito sobre ele. Observe que é a minha textbox 2. Porque uma das três já está renomeada, né? TXT-D1, textbox 1 e textbox 2. No caso, a minha textbox 2 vai receber o name de txt underline data, certo? Vou apagar esse zero. Vou na propriedade text e apago. Vou copiar também o botão cadastrar, colar, fechar aqui, colar aqui. Vou clicar com o botão direito sobre ele. Vou apagar o nome cadastrar. Vou diminuir o campo. E vou na propriedade picture dele, já com ele selecionado. Clico nessa caixinha ao lado. E vou escolher uma imagem intuitiva, certo, pessoal? Pronto. Como é apenas didático, eu não vou me preocupar muito com as imagens, certo, pessoal? Então, vamos lá. Vou renomear esse botão, que eu vou trabalhar com ele diretamente. Vou chamá-lo de btn underline data e vou dar um duplo clique sobre ele. Bom, o que ele vai fazer? Eu vou dizer que me.txtdata.text. Quando eu clicar sobre o btn data, o que ele vai fazer? Ele vai atribuir uma data ao meu campo txtdata, certo? Então, como é que eu faço isso? me.txtdata.text é igual a format, ele vai formatar, certo? Abro parênteses, digito no que quer dizer a data, né, atual, data juntamente com a hora, certo? Mas no meu caso eu vou formatar apenas para a data. Vou ter que fechar o parênteses, vírgula, e agora eu vou formatar. Dia em inglês é 2D, no caso abreviado, mês também abreviado e ano é em Y. São 4 Y, pessoal, certo? Vamos executar para ver se já está funcionando. Observe que carregou a data atual, certo? Eu também poderia fazer com que, observe que não inicializa com a data atual. Para inicializar com a data atual, eu poderia pegar esse mesmo código, certo? Poderia selecionar aqui o btn data click, dar o Ctrl C nele, e nessa caixinha aqui, observe que me aparecem os objetos, clico sobre os reform, vai me carregar o evento click, mas no caso eu quero que quando ele inicialize, certo? Ele já inicialize com a data. Então vou selecionar o evento initialize.
certo? Vou botar o call, conforme eu tinha dito a vocês, quando eu for chamar alguma rotina, algum comando, tem que sempre botar o call na primeiro. Vamos observar se já está funcionando. Pressione F5 e observe que não foi necessário mais que eu clicasse, já inicializou com a data atual, certo? Vou agora dar um duplo clique sobre o FRM. Agora eu vou querer cadastrar essa data na planilha, certo? Como é que eu faço isso? Dou um duplo clique sobre o botão cadastrar, copio a última linha, Ctrl C, Ctrl V, altero a coluna para 2, ou seja, na coluna A ele vai jogar o ID, na coluna B ele vai alimentar a informação do nome, e na coluna 3 a data, certo? Aqui eu vou alterar para txt data. E para ficar mais fácil, eu posso comentar data, nome e o ID, certo? E feito esse cadastro, pessoal, vamos também já criar o comando para fazer a limpeza, certo? Então aqui abaixo do end-sub, vamos criar uma nova rotina, sub limpar, certo? Aqui eu vou digitar os comandos: mi.txt id.text entre aspas duplas é igual a 0. Observe que o meu txt dele é o único campo que não vai poder estar vazio, porque se estiver, quando ele for fazer a rotina dele e o campo for verificado que está vazio, vai gerar um erro, certo? Então toda vez que ele for fazer o cadastro, ele vai zerar o nosso ID, certo? O próximo vai ser o mi.txt, no nosso caso o textbox1.text, que no nosso caso é o nome, vai estar vazio. E o próximo vai ser o txtdata.text. Eu posso tanto deixar com uma data atual como vazio. No meu caso eu vou deixar vazio, certo, pessoal? Depois, então, está feita a rotina. Para chamá-la, tenho que ir novamente no botão cadastrar, escrever call, escrever o nome da rotina, limpar. Feito isso, eu já posso executar, certo? Vamos ver. Botar um nome aqui, Leandro. Vou só criar uma coluna aqui, no caso a data. Para exemplificar melhor, vamos. Feito isso, em cadastrar, observe que a data foi cadastrada e a data corresponde à linha feita, certo, pessoal? Observe que o campo ID já zerou. Vou novamente botar outro nome, Ginaldo, vou inserir a data e vou cadastrar. Observe que foi feito. Novamente, botar Ana, botar a data atual e vou cadastrar. Essa tremedeirazinha que dá, pessoal, a gente pode desabilitar utilizando o Screen Update. Vamos fazer isso. Vou fechar o formulário, dar Alt F11. No início do código, vou botar application.screen update false. Então aqui eu estou desligando o alerta da tela. Vou copiar, vou colar aqui para ficar mais fácil. Botar true. Então no final do código ele vai atualizar novamente a tela, certo? Vou dar o Ctrl B para salvar o arquivo. E vou mostrar para vocês o que eu tinha falado na aula passada, certo? Vou deixar dar o erro e depois vamos corrigir. Vou abrir o objeto. Vou executar aqui o formulário.
No caso, vou fechar aqui e vou abrir uma outra planilha, uma planilha em branco, certo? Estou com uma pasta 2 aberta e vou voltar aqui para o meu projeto. Vou apertar F5 e vamos ver o que vai acontecer. Observe que eu estou na pasta 2. E vou clicar em cadastrar. Vamos ver o que vai acontecer. Executar o nome caso, cadastrar. Observe que não deu erro. Por que não deu erro? Porque no campo ID eu tenho uma propriedade, eu tenho o comando Windows Active. Ele ativa o arquivo que eu defini entre parênteses, certo? E eu ativei o vídeo aula, por isso que não deu erro. Mas se não tivesse aquele comando, geraria o erro porque o objeto não foi verificado, certo? Vamos ver na prática. Vou fechar aqui, dar o Alt F11. Vou lá no comando do insere ID e vou comentá-lo, certo? Pronto, ficou em verde. O que ficar em verde, o programa não lê, certo? Então vamos novamente executar e vamos ver o que vai acontecer agora. Observe. Clicar em cadastrar. Novamente foi achado o campo, certo? Vamos observar o que aconteceu aqui. O erro na realidade, pessoal, vai ser o seguinte, ó. Vou novamente executar o código. Observe que eu estou com a planilha ativa, certo? Porque eu abri justamente no próprio arquivo, mas suponhamos que eu tivesse com outro. Por exemplo, estou novamente com a pasta 2 aberta. Vou fazer um cadastro. Clicar em cadastrar. Observe que foi feito o cadastro na pasta 2. Por quê? Porque eu não defini em qual arquivo vai estar aberto. Em qual arquivo que eu quero que faça o cadastro. Então, não ocorreu o erro que eu esperava, mas ocorreu outro tipo de erro, certo? Então, para isso, que eu já declaro logo o nome do arquivo que eu quero que esteja ativo antes de fazer um cadastro, certo? Então, vamos corrigir. Vou em Alt F11. Vou novamente descomentar lá, certo? Observe que novamente a linha ficou em preto. Vou executar novamente o código. Vou agora botar outro nome e vou cadastrar. Observe que automaticamente minha planilha ativa, que é a videoaula, novamente voltou a estar ativa, certo? Vou fechar aqui o formulário. Aproveitando o finalzinho dessa aula, pessoal, vamos aprender também a extrair logo o dia, o mês e o ano dessa data, certo? Para que a gente possa também trabalhar com filtros, né, nessa planilha. Como é que eu faço isso? Alt F11. Vou copiar a última linha. Ctrl C, Ctrl V. Dá um enterzinho, novamente vou colar. Dá um enter novamente, colar novamente. O que é que eu vou fazer? Vou alterar a coluna 2 para 3. Novamente vou alterar agora para 4 e agora vou alterar para 5. O que é que eu vou fazer agora? Antes do me, vou escrever format. Abre o parênteses. Vou formatar esse campo aqui no caso, certo? Vou fechar o parênteses e vou abrir aspas duplas. E o que é que eu vou extrair dele? Aqui, pessoal, eu vou estar extraindo o dia dessa data. No caso, eu vou expressar pelos 2D, certo? Fecho aspas duplas. No próximo campo, a mesma coisa. Para ficar mais fácil, eu vou copiar essa mesma informação. Agora eu vou alterar novamente para MM, que no caso eu vou querer que ele me expresse o número do dia. Se eu quisesse o dia,
por extenso, botaria um terceiro M, certo? E o ano, a mesma coisa. Se eu botar 2Y, vai me expressar o ano 17. Mas no caso eu quero os 4, vou botar os 4Y, certo? Então vou comentar novamente. Dia, mês, só desfazer aqui. Dia, mês e ano. E vamos novamente testar. Vou botar outro nome aqui, Nayana, e vou clicar em cadastrar. Observe que foi me extraído, certo? O dia, o mês e o ano. Vou só dar o Alt F11 aqui, sem interromper aqui. Alt F11. Vou ter que fechar, infelizmente vou ter que fechar o formulário mesmo. Alt F11. E eu vou acrescentar mais um M, pra gente ver como é que vai ficar. Novamente vou pressionar o F5. E vou clicar novamente em cadastrar. Observe, certo? Então, pessoal, essa foi a nossa quarta aula. Na quinta aula vamos aprender a inserir imagens nessa planilha, certo? Obrigado pela atenção. Curta, comentem, compartilhem. Vamos se ajudar. Falou!